Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui no apertinho da nossa casa para fazer um vídeo para vocês. Anunciar também que as nossas séries doutrinárias vão passar para o domingo por ser um dia um pouco mais tranquilo para mim. Na semana tá ficando um pouco difícil. Vocês viram que quarta passada eu não consegui gravar. Mas a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da acusação contra Ellen White, sobre ela ter plagiado alguns escritos aí de algumas pessoas, né? Tem uma pessoa que comentou aí no canal, Ellen White é uma plagiadora, então ela tem que ser, ela é uma falsa profeta. É o engraçado que eu respondi, poxa vida, alguns acusam a Bíblia de ter plagiado aí o Código de Hammurabi, a Epopeia de Gilgamesh, que foram escritos antes da própria Bíblia. Aí o cara chegou, não vem com conversinha não vem com esse papinho não. Entendeu? O argumento deles é esse, entendeu? Quando não tem argumento, ele fica saindo pela tangente. Se é um papinho, por que você não refuta e não responde, né? Porque eu perguntei pra você se ia deixar de ler a Bíblia por isso. Ia deixar de confiar na autoridade da Escritura por isso. Mas você não disse nada, né? Acho que seu comentário nem merece ser exposto aqui. Mas alguns comentários provavelmente serão expostos hoje se eu conseguir aí me organizar. Eu ia começar a gravar direto de domingo, mas eu acho bom avisar uns inscritos aqui sobre essa mudança. Se bem que por um lado é mais os haters que estão acompanhando o canal, são os que mais comentam. Cadê os adventistas desse canal? Eu não sei, né? Mas se for os haters que estão vindo, a gente pode dialogar com os haters também. Se bem que alguns não sabem muito dialogar, né? Aí se algum ateu chegar em mim e falar, olha, não acredito na Bíblia porque a Bíblia é um livro de plágios, né? Aí eu vou responder pro ateu, vai pra lá, não vem com essa conversinha não sei o quê. Não, quando a gente dialoga com alguém, a gente tem que enfrentar o argumento da pessoa e não ficar desqualificando. Isso daí não refuta nada. Porque se é tão desqualificador assim, do jeito que você tá falando, é tão desqualificado, então você deveria refutar e responder a pergunta. Você tem que mostrar por que a minha conversa é conversinha mole, baseada em argumentos. E não ficar só, isso aí não conta, né? Mas ok. A gente leu bastante coisa sobre a questão do plágio, né? Uma crítica que a gente sempre soube, mas nunca teve tanto interesse em se aprofundar nela. Mas como a gente acabou lidando com essa questão, até por uma questão particular da gente, né? Eu sempre tive muitas dúvidas, eu vou dizer pra você que eu confesso que eu não entendo 100% ainda sobre esse ministério profético, ainda tem muita coisa pra aprender, mas tem muita coisa que a gente vai entendendo aqui com o tempo, né? Inclusive o Centro White, o site oferece respostas muito interessantes sobre várias dessas questões, né? Inclusive tem um livro que eu quero muito, que é Ellen White e seus críticos, é uma capona assim. Eu nunca li ele, mas deve ter bastante conteúdo ali, a gente tá se interessando em adquirir ele. E você que puder dar de presente aqui, ó, eu aceito, hein? Se você é adventista também, quiser fazer uma boa ação, queria muito esse livro de presente, muito caro, sou pobre. Sou pobre e não tô cobrando nada pra gravar esses vídeos, tá? Aqui existem algumas acusações, né? Uma delas é Mike Kullag, não sou muito bom em inglês, ele cita uma acusação dita por Fanny, que é uma pessoa que trabalhou com Ellen White, né? E essa Fanny aí, ela falava que Ellen White pegava trechos e os colocava como se fosse o Senhor. Então ela pegava trechos das pessoas e colocava ali como se fosse o Senhor que tivesse revelado essa acusação. W.C. White e Daniels, ele cita ali sobre a mãe não dar créditos, né? Que eles já conversaram, a mãe precisa dar mais crédito e tal, e a mãe não era especialista nisso. A Ellen White, ela não era especialista em questão de direitos autorais. Na realidade, ela pouco entendia sobre muitas coisas. Isso fazia o chamado dela se tornar ainda mais sobrenatural. Como pode uma pessoa que não entende sobre muitas coisas falar coisas tão grandiosas e profundas? Coisas até que a ciência corrobora hoje. Inclusive, nos meus sermões anteriores nesse canal aqui, a gente falou um pouco sobre isso. Então ela não deu muita atenção aos críticos, né? Os críticos falaram disso, ela não entendia muito bem. A gente sabe como às vezes a pessoa... Ela é um ser humano, né? Como qualquer um. A gente sabe que tem pessoas quando chega a uma certa idade, fica mais teimoso de ouvir as coisas. Tem que tomar cuidado com isso, se alimenta direito. E a pessoa, ela como se ela tivesse... A vida humana é assim,
se estivesse regredindo, né? Voltando ao estado anterior. Então a pessoa começa a ser teimosa, tem pessoa que não quer ir no médico, tem pessoa que não quer seguir os conselhos, quer falar, você é mais novo do que eu, você não entende nada. Então, Ellen White, como ser humano normal, como qualquer pessoa, talvez na idade dela, pudesse ter um pouco desse problema de não se importar muito com essa crítica. Talvez pela falta de entendimento dela sobre o que representava isso. Isso, inclusive, está nas páginas 460 e 461 do Mensagens Escolhidas. E teve uma associação geral, inclusive, que queria um pronunciamento dela sobre o plágio, mas ela não se pronunciou, pois a mesma estava ocupada. Inclusive, eu acho que, eu tenho todo o direito disso, eu acho que discordar de algumas posturas de Ellen White não torna o ministério profético dela inferior. Era uma pessoa que errava, como qualquer um. Então, acho que foi um erro. Ela poderia ter se pronunciado, talvez ajudaria a lidar muito melhor com essas críticas que fazem contra ela sobre a questão do plágio. Ou talvez não também, né? De repente ela entendeu que, não adianta, tanto de vezes que eu me pronuncio aqui, os críticos nunca ficam satisfeitos. E na realidade é assim mesmo. Não importa quantas coisas a gente coloca aqui, quantos argumentos a gente coloca, a maioria dos críticos, eles não se dão por satisfeitos. Como se eles estivessem cegos ali naquela visão de que derrubaram o ministério profético da Ellen White a qualquer custo. E não percebe que tem muitos critérios que eles utilizam contra a Ellen White, são os mesmos critérios que os ateus utilizam para acusar a Bíblia. Não querendo dizer que a Ellen White está no mesmo nível doutrinário ali que a Bíblia, né? Que é a regra de fé e prática. Não é isso, mas se a Bíblia é um livro se a Bíblia é um livro superior, e que eu acredito que seja, por que essas críticas se aplicam a Ellen White, que é um livro que tem menor importância, e não se aplicam à Bíblia? Levando em conta que eu estou colocando o seu critério contra você mesmo. Porque eu consigo lidar com essas coisas tanto na Bíblia, que é a única regra de fé e prática, quanto nos livros de Ellen White. Então, no White State, além do documento 389, o White State é um órgão que contém muitos dos documentos de Ellen White. E tem esse documento aí. Então, inclusive, havia uma preocupação de Ellen White ali também, de dar o crédito, claramente, se bem que tem livros que tem um crédito ali. Mas aí veio essa preocupação das pessoas diminuírem os seus escritos por conterem algumas citações ali de outras pessoas, né? Então, ela não era inclinada a revelar totalmente as fontes das suas literárias que ela consultou. Nós vemos que Ellen White, por exemplo, ela reconheceu que usou materiais históricos e teológicos de outras pessoas, ainda que posteriormente ela reconheceu isso. Então é algo a ser considerado, né? Inclusive ela recomenda o seu filho, não, você tem que adicionar as notas sim. Coloca as notas. E foi isso que ela recomendou no caso aos editores, né? Dê a crédito ao que é devido. Então mesmo ela voltou um pouco atrás sobre a questão dos créditos, né? Então assim, depende da visão que nós temos. Às vezes até depende da maldade do coração da pessoa ao interpretar isso. Às vezes tem gente que interpreta as coisas de uma forma mais tolerante. E tem gente que interpreta as coisas de uma forma mais maldosa. Se eu interpretar as coisas de uma forma mais tolerante, eu vou dizer, ela teve os erros dela. Né? Ela teve erros na sua postura. Como qualquer pessoa da Bíblia teve. Como eu e você teve. Os escritores da Bíblia eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Isso não nos tornou menos humanos do que nós. Inclusive, a Bíblia também tem os seus erros. A gente pode falar isso depois, baseado em alguns comentários que a gente recebeu. Não erros que tocam na pureza doutrinária, mas erros em questão de datas, questões históricas. Tem evangelho que fala que teve 2 cegos em Jericó, teve evangelho que fala que teve um cego. Mas isso não toca na pureza doutrinária da Bíblia. Assim como, embora Ellen White ela não seja regra de fé e prática e doutrina, ela mesma afirma isso. Eu já cansei de falar aqui no canal. Se quiser pode ver outros vídeos que a gente gravou sobre isso. Não tenha preguiça não. E vamos dizer que Ellen White errou sim. A pessoa que tem uma visão mais tolerante fala, ela errou. Devia ter dado os créditos. Mas talvez devido à ignorância dela, ela não deu os créditos devidos. Mas mesmo assim a mensagem dela foi válida, né? O caráter a mensagem ela sempre é superior ao mensageiro. O caráter de um profeta, ele não pode ser impeditivo da mensagem às vezes que ele está apresentando. Agora, se você é uma pessoa que tem uma interpretação um pouco mais maldosa, que o seu objetivo já é destruir a igreja adventista, você já tem isso pressuposto no seu coração, você não baixa um pouco a guarda para ver, não, peraí, deixa eu baixar a guarda aqui para ver o que essa igreja prega, vamos com mais cautela aqui.
pessoa vão ferro e fogo. Entendeu? E acaba se contradizendo às vezes. Você vê, por exemplo, o relato de Balaão. Balaão ele fez diversas profecias aqui. Quando ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, ele teve várias profecias e bênçãos aqui que ele proferiu aqui em Números 23, 24, 25. E é muito interessante porque Balaão não era considerado mais um profeta de Deus. Ele era um profeta que ele se corrompeu. Mas mesmo assim, a mensagem dele está aqui na Bíblia. Inclusive, ele fala sobre o nascimento de Jesus, sobre uma estrela que procede de Jacó. Está aqui nesse livro aqui. A palavra de Deus. Aí eu posso pegar o seu critério, que critica a Ellen White por causa do plágio, vamos dizer, e mais longe, porque Balaão é um cara que se vendeu por dinheiro. Ele deixou a mensagem correta de Deus, né? Por dinheiro, ele se vendeu. E ele aceitou a proposta de Balaque, o rei dos Moabitas, tanto que ele estava decidido a amaldiçoar. Deus falou, não, você não vai amaldiçoar, você vai falar o que eu te colocar na boca. Olha só. O que é pior, você plagiar um livro, você se vender por dinheiro, você queria amaldiçoar o povo de Deus? Pra refletir, né? Poderia usar esse texto aqui e falar, ó, eu não vou, ter que tirar essa mensagem da Bíblia aqui. A Bíblia não é a palavra de Deus porque contém a mensagem de um profeta que se vendeu. Que a intenção dele era prejudicar o povo de Deus. Olha só que interessante. Eu não uso esse critério para a Bíblia, que é um livro superior a um livro de Ellen White. Mas eu uso esse critério para Ellen White, que é um livro ali inferior à Bíblia. Na questão ali de regra de fé e prática, não de inspiração, né? A Bíblia foi inspirada para ser regra de fé e prática, e Ellen White foi inspirada para dar os conselhos que ela deu. Alguns conselhos, como eu apresentei em uma pregação aqui do canal também, ele se aplicou a alguns contextos naquela época, mas o princípio ele deve ser considerado hoje. Eu não vou citar tudo de novo, porque se você tiver disposição, você vai ver. A pessoa mais maldosa ela vai falar, Ellen White é uma falsa profetisa, porque ela plagiou e papapá, porque ela fez isso, porque ela comeu carne em um determinado tempo da vida dela, mesmo depois dela ter falado do que não podia comer. É que a minha intenção não é passar pano, entendeu? Eu acho que a gente pode aceitar que Ellen White se equivocou em algumas atitudes na sua vida e aceitar que até a comunicação dela foi muitas vezes forte, porque teve momentos que Ellen White falou para pessoas sossegadas demais, e aí ela pegou um pouquinho mais pesado. Teve vezes que Ellen White falou para pessoas fanáticas demais, então ela pegou um pouco mais leve. Tem a questão da gramática também, que tem uma diferença entre a gramática inglesa e a gramática portuguesa. A gente tem que lidar com tudo isso. Assim como a Bíblia tem o hebraico e o grego, a gente precisa ali às vezes estudar a língua original, porque as traduções às vezes elas não colocam exatamente o que a Bíblia quis dizer no sentido original ali, o seu escritor. A Ellen White também tem as mesmas coisas. Entendeu? Então o mensageiro, ele não é tão importante com a mensagem que ele está apresentando. Então, Ellen White ela pegou alguns escritores em algum momento ali não citou, tudo bem, eu acho errado isso. Mas eu não acho que isso torna a mensagem dela mentirosa. Assim como eu não acho que Davi, por ter matado e adulterado, escreveu os Salmos, a mensagem dele é mentirosa. Assim como Salomão, que saiu com várias mulheres na palavra de Deus lá, idolatrou, escreveu livros excelentes, a mensagem dele não é irrelevante. Assim como eu acho que os conselhos de Ellen White, eles são relevantes. Apesar dos erros que ela possa ter cometido, apesar da limitação linguística dela. Então, a mesma coisa de eu dizer, cara, você só vai subir no púlpito aqui da minha igreja quem não tiver pecado. Porque se a pessoa tiver algum tipo de pecado, a mensagem dela ela não é relevante. A gente sabe que na realidade não é assim. Entende? Então os profetas erraram. Citei Natan também, que Natan ele falou para Davi, constrói aí a igreja que Deus está com você. Mas à noite Deus falou, não, você vai lá e corrige isso aí, porque não foi eu que falei. Ele falou, Davi, desculpa, me enganei, tô falando nas minhas palavras, né? Eu já respondi isso no vídeo anterior, inclusive, citei o verso. Me enganei, é Salomão que vai construir, entendeu? Então as pessoas são assim. Então isso mostra a maldade que as pessoas querem derrubar a qualquer custo. A outra. E não pensa no argumento. A pessoa tá tão cega em querer derrubar o outro. Ele fala que é a gente que é cego, que é a gente que é manipulado. Mais horas. A pessoa utiliza argumentos argumentos que ela não leva em conta nem contra a palavra de Deus. Ela aceita a Bíblia, um livro superior. Apesar desses mesmos problemas que ela apresenta no livro de Ellen White. Mas ela não aceita Ellen White como profetisa com base nesses mesmos critérios. Isso é incoerência. Isso é ser seletivo. Você seleciona o que convém para você. Para atacar, porque o seu objetivo é atacar. E aí você exclui o que não convém. Não, isso aqui não convém. Deixa eu excluir para cá.
E aí a gente mostra a verdadeira natureza das pessoas, muitas vezes, que criticam o Ministério Profético de Ellen White e a Igreja Adventista por acreditar nisso. Nós vamos aí apresentar outros vídeos também falando sobre outras questões e a lidar com alguns comentários que foram colocados aqui, ok? Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. No link da descrição aí eu vou deixar alguns materiais aí sobre Ellen White que você quiser adquirir. Então você fique à vontade para adquirir aí materiais que eu, Paulo, acho assim de extrema importância. Até mais.